Fala galera, eu sou o Jorge. E eu sou o Lipe. Vocês estão ligados que nós estamos muito acostumados a ouvir falar em contos de deuses gregos, egípcios ou nórdicos, né? Mas vocês estão ligados que o Brasil é recheado de histórias, mitos e lendas como o Saci Pererê ou o famoso Boto Cor-de-Rosa e que eles fazem parte do nosso folclore? Folclore é o conjunto das criações de uma comunidade cultural, baseadas nas tradições de um grupo ou de indivíduos que expressam a sua identidade cultural e social, além dos costumes e valores que se transmitem oralmente, passando de geração em geração. No vídeo de hoje, vamos lhe mostrar onde surgiram algumas lendas e suas histórias que vocês podem ou não estar ligados. Saci Pererê. A lenda do Saci Pererê é considerada uma das mais emblemáticas do folclore brasileiro. O Saci é um menino de pele preta e travesso, que fuma um cachimbo e carrega uma carapuça vermelha que lhe concede poderes mágicos. Uma das mais importantes características desse personagem é que ele possui apenas uma perna. O Saci Pererê é um personagem muito travesso que se diverte fazendo brincadeiras com os animais e com as pessoas. Suas principais travessuras são trançar os cabelos dos animais durante a noite, fazer sumir objetos, como os dedais das costureiras, e ainda assobiar de maneira muito estridente para assustar os viajantes. Reza a lenda que ele costuma atrapalhar o trabalho das cozinheiras, trocando os recipientes de sal e de açúcar de lugar ou fazendo com que elas queimem a comida. Além de suas travessuras, é importante notar que o Saci tem o domínio das matas e, por isso, ele é o guardião das ervas e das plantas medicinais. Ele conhece todas as técnicas de manuseio e de preparo, bem como a utilização dos medicamentos feitos a partir de plantas. Em muitas regiões do Brasil, o Saci é considerado um personagem maléfico, pois ele guarda e cuida das ervas sagradas presentes na mata, e ainda costuma atrapalhar e confundir pessoas que as coletam sem autorização. A lenda garante que para capturar o Saci, a pessoa deve arremessar uma peneira dentro dos seus redemoinhos de vento. Dessa maneira, após capturá-lo, é necessário retirar o seu gorro e depois prender ele em uma garrafa. Se a garrafa por algum motivo se abrir, ele se libertará. Acredita-se que o Saci nasceu do broto de bambu, permanecendo ali até os 7 anos e após esse período vive mais 77 praticando suas travessuras entre os humanos e os animais. Por fim, ao morrer, o Saci torna-se um cogumelo venenoso. Originária das tribos indígenas do sul do Brasil, a lenda do Saci Pererê existe desde os fins dos tempos coloniais. Inicialmente, o Saci era retratado como um personagem negro e endiabrado, que possuía 2 pernas e um rabo. A partir da influência africana, ele perde a perna lutando capoeira e adquire o hábito de fumar o cachimbo. O gorrinho vermelho, por sua vez, advém do folclore do norte de Portugal. Era utilizado pelo lendário Trasgo, que possuía poderes sobrenaturais. Iara. A lenda da Iara também é conhecida como Lenda da Mãe d'Água, faz parte do folclore brasileiro. Trata-se de uma lenda folclórica de origem indígena, oriunda da região amazônica. Apesar de ser originária dessa região, a lenda da Iara é conhecida em todo o Brasil. Iara, do indígena Iuara, significa aquela que mora nas águas. É uma sereia que vive nas águas amazônicas e muitas vezes é confundida com o orixá africano Iemanjá, a rainha do mar. Com longos cabelos pretos e olhos castanhos, a sereia Iara emite uma melodia que atrai os homens, os quais ficam rendidos e hipnotizados com seu canto e sua voz doce. Dependendo da região brasileira, a representação da Índia pode diferir. Por exemplo, na cor dos olhos e dos seus cabelos, que ora são escuros, ora são claros. Diz a lenda que Iara era uma corajosa guerreira e dona de uma beleza insuperável. Por esse motivo, seus irmãos sentiam inveja dela e resolveram matá-la. Todavia, no momento do combate, pelo fato de possuir incríveis habilidades guerreiras, Iara consegue inverter a situação e acaba matando todos os seus irmãos. Diante disso, com muito medo da punição de seu pai, o pajé da tribo, Iara resolveu fugir, mas seu pai consegue encontrá-la. Como castigo pela morte dos irmãos, ele resolve lançá-la ao rio. Os peixes do rio resolveram salvar a bela jovem, transformando-a na sereia Iara.
Desde então, Yara habita os rios amazônicos, conquistando homens e depois levando-os ao fundo do rio, até que morram afogados. Acredita-se que se o homem consegue escapar dos encantos de Yara, ele fica louco, num estado apático e somente um pajé poderá curá-lo. Corpo seco. O corpo seco é um ser amaldiçoado, uma espécie de morto-vivo que está condenado a vagar pela terra aterrorizando as pessoas. Ele é um cadáver que foi devolvido pela terra, que não o aceita por conta das maldades que ele realizou em vida. As maldades do defunto que se transforma em corpo seco são tão grandes que nem Deus e nem o coisa ruim quiseram receber a sua alma. Como a alma do defunto não foi aceita nem no céu e nem no inferno, e a terra rejeitou devorar o seu corpo, o morto retorna ao plano dos vivos, e na condição de nem vivo e nem morto, vai aterrorizar os viventes que passarem por ele. Como não é morto, o seu corpo não apodrece, mas, como não é vivo, também não é alimentado. Portanto, o corpo seco literalmente tem o corpo ressecado, com apenas os ossos e o couro. O corpo seco ainda tem as unhas e cabelos enormes, pois não param de crescer jamais. Essa característica fez com que ele ficasse conhecido como Oinhudo em algumas regiões. O corpo seco foi amaldiçoado por conta das maldades que cometeu em vida. A lenda tradicional conta que ele torturou e assassinou a própria mãe. Entretanto, variações regionais da narrativa apontam que o corpo seco foi um homem conhecido por cometer inúmeras maldades contra familiares e desconhecidos. Outras variações apontam-no como aquele que fez uma promessa para Deus e não a cumpriu. O corpo seco é um ser amaldiçoado, mas a sua única ação, segundo as lendas, é aterrorizar aqueles que o enxergam. Uma variação da lenda o relaciona com o obradador, outra narrativa folclórica sobre uma alma penada que vaga pelas madrugadas invadindo propriedades de pessoas e emitindo sons assustadores. Assim, o corpo seco seria a moradia física do bradador, a alma penada. Tutu Marumbá. Uma das lendas do folclore brasileiro é a do Tutu, um monstro muito conhecido por estar presente em canções de ninar, cujo objetivo é o de fazer as crianças dormirem. Na cultura popular, o tutu é conhecido como monstro obscuro e com forma desconhecida. O tutu também é muito associado com o bicho-papão, e nas lendas, falava-se que ele estava à espreita de crianças que não queriam dormir. O local em que o tutu esperava para devorar as crianças era atrás da porta dos seus quartos. Acredita-se que sua lenda tem origem nas tradições de canções de ninar aterrorizantes que existiam na Europa. Entretanto, fala-se também que essa história recebeu a influência da cultura africana, uma vez que o nome do monstro deriva de Kitutu, expressão do idioma Kimbundo, falado na região de Angola, que significa ogro ou papão. A tradução do termo, como podemos perceber, reforça a associação do tutu com o bicho-papão. Boto cor-de-rosa. A lenda do boto cor-de-rosa é de origem indígena e faz parte do folclore brasileiro. Ela surgiu na região amazônica, no norte do país. Reza a lenda que o boto cor-de-rosa é um animal inteligente e semelhante ao golfinho, porém, ele vive nas águas amazônicas. Quando é noite de lua cheia, ele se transforma num belo e elegante jovem. Normalmente, ele aparece nas festividades de junho, nas comemorações dos santos populares, Santo Antônio, São João e São Pedro, as chamadas festas juninas. Bem vestido de branco e com um grande chapéu a fim de esconder suas narinas, pois sua transformação não ocorre totalmente. Dono de um estilo comunicativo, galã e conquistador, o boto escolhe a moça solteira mais bonita da festa e a leva para o fundo do rio. Lá, ele a engravida e depois a abandona. Na manhã seguinte, ele se transforma em boto novamente. Por esse motivo, a lenda do boto é utilizada muitas vezes para justificar uma gravidez fora do casamento, ou se diz que a criança é filha do boto, quando o filho é do pai desconhecido. Uma maneira de confirmar se os homens presentes na festa não são o boto é retirando seus chapéus para conferir a sua transformação. Na cultura popular amazônica, acredita-se que a pessoa que comer a carne de boto ficará louca e enfeitiçada. Cuca. Uma das lendas mais tradicionais do folclore brasileiro é a da Cuca, ser mítico que possui a forma de uma mulher velha com feições horrendas e que é motivada unicamente pela maldade. A Cuca é um ser mítico que está presente no folclore brasileiro, sendo muito conhecida por ser a responsável por sequestrar as crianças desobedientes. A lenda tradicional trata a Cuca como uma mulher bem velha, magra, corcunda e que possui pele bastante enrugada e cabelos brancos.
Essa descrição da Cuca fez com que ela fosse encarada em muitos locais do país como uma verdadeira bruxa, uma feiticeira que é conhecida por realizar maldades com as crianças que não querem dormir. Apesar de presente no folclore brasileiro, a Cuca não é necessariamente uma lenda surgida aqui. Os estudiosos do assunto apontam que a Cuca é oriunda da Península Ibérica e que estava presente na cultura popular tanto de portugueses quanto de espanhóis. Nesse local, a lenda da Cuca era conhecida pelos nomes de Coco e Coca. Em todos os casos, ela era um ser horrendo e assustador que cometia atos maléficos. Em muitos casos, esse ser monstruoso ficava à espreita das crianças no telhado das casas, impedindo elas de dormir e aguardando uma oportunidade para capturá-las. A lenda da Cuca até gerava canções populares que eram usadas para amedrontar as crianças. A forma tradicional pelo qual a lenda da Cuca se estabeleceu na cultura brasileira é a de uma velha enrugada de cabelos brancos e corpo encurvado, mas essa imagem acabou sendo substituída por outra que foi popularizada graças a Monteiro Lobato. Nos livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Lobato popularizou a Cuca como um ser que possuía a forma de um jacaré com cabelos loiros. Além disso, ela era descrita como tendo garras enormes, um rosto horrível e sendo velha. A história de Lobato ainda apresentava que a Cuca somente dormia uma noite a cada 7 anos, além de ser uma figura má, assim como se popularizou em nosso folclore. Curupira. No folclore brasileiro, o Curupira é um personagem descrito como um anão, forte e ágil de cabelos ruivos que possui os pés virados para trás. Assim, ao caminhar, o Curupira consegue enganar alguém que pretenda segui-lo, olhando para suas pegadas. O perseguidor pensará sempre que ele foi na direção oposta. A lenda afirma que o Curupira vive na mata fazendo travessuras, sendo considerado o protetor das florestas. O Curupira, conhecido como o demônio da floresta, assobia e utiliza falsos sinais. Ele reúne muitas histórias que envolvem mistérios inexplicáveis, por exemplo, o desaparecimento de caçadores, bem como o esquecimento dos caminhos. Este personagem adora beber e fumar, não gosta muito de locais habitados e por este motivo prefere viver nas florestas. Uma outra característica e talvez o ponto fraco do Curupira é a curiosidade. A lenda adverte que para escapar de suas armadilhas, a pessoa deve fazer um novelo de cipó e esconder muito bem a ponta para aguçar a sua curiosidade. Para os índios e os bandeirantes, o Curupira era considerado uma criatura perigosa, demoníaca, maliciosa, muito temida. Isso porque esse personagem esteve associado a muitos casos de violência, abusos sexuais, raptos de crianças e horror psicológico. Capaz de enfeitiçar as crianças, o Curupira raptava e somente depois de 7 anos elas eram devolvidas aos pais. Por isso, ele ficou conhecido como o mau espírito, disposto a assombrar as noites dos índios e dos bandeirantes. O dia do Curupira é comemorado dia 17 de julho. Do Tupi-Guarani, o termo Curupira, que vem de curupir, significa corpo de menino. O Curupira muitas vezes é confundido com outro personagem do folclore brasileiro, a Caipora. Os dois personagens gostam muito de fumar e beber, são muito ágeis e, sobretudo, são zeladores da natureza. Bom, gente, esse vídeo fica por aqui e se você gostou, deixe o seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de próximos conteúdos que você pode ou não estar ligado. E siga nossos perfis no Facebook e no Instagram. Então é isso aí, galera. Falou, valeu!